A gente sai aqui de uma periferia de Abaetetuba e consegue ir em qualquer lugar vestindo a moda hip hop, vestindo a moda preta. Independente se aquele lugar nos quer vestido daquele jeito ou não. Porque a nossa estética ela fala muito sobre a gente. Então, eu quero passar uma mensagem, meu corpo ele é um corpo político, e eu quero passar uma mensagem e eu começo desde das roupas até o cabelo. Hoje em dia, querendo ou não, o grafite ele tá na moda e ele é muito importante para estar criando identidade de muitas coisas que a gente usa. A gente ser visto também, né? A importância da estética para uma cantora de rap, ela é a mesma importância da estética para qualquer pessoa. Como eu sempre falo, se vestir de moda africana não é apenas se vestir e ir para algum lugar, é uma armadura, porque isso lança muitas mensagens. Os negros eram dados somente um tipo de roupa, somente um tipo de cor. Um exemplo é o jeans. Tipo, o jeans foi fabricado para que os negros pudessem trabalhar porque era uma roupa resistente. Hoje, o jeans passou para a parte da burguesia e tipo, a galera rasga um pouco da roupa e se torna muito mais caro do que qualquer outro tipo de roupa. Então, muito do que existe hoje de moda, creio eu, que vem da cultura periférica, da cultura preta, porque a gente, por não ter, nós tivemos que se reinventar. Tipo, a roupa grande. Dentro dos presídios, eram dado roupa rosa para que os homens se sentissem um pouco menos favorecidos entre os outros. E aí, para ter a questão de respeito, o cara que usava M pediu uma roupa GG. E aí aquilo diferenciava ele de outras pessoas e mostrava que ele era do gueto. Então, a roupa grande, ela impõe respeito. O Brasil, no modo geral, é uma junção de várias culturas. E também dentro dessas várias culturas, a cultura africana é uma delas. Tanto é que vieram várias pessoas também livres e também escravizados que fizeram essa passagem aqui. E a gente vê muito essa presença africana dentro da cidade de Belém. Na gastronomia, a gente vê várias pessoas, várias presenças na moda, a gente vê várias presenças nas músicas também a gente vê. Então, essa influência se vê muito presente no nosso cotidiano. Estética, para mim, é identidade. Eu sempre entendi isso desde que eu era adolescente, então eu sempre tive a minha própria estética, eu sempre tentei construir a minha própria identidade baseada nas minhas referências. Mas falando como uma artista do rap, eu vejo que eu me tornei essa referência, tipo, unha, cabelo, maquiagem, tatuagem, tudo isso faz parte da estética da quebrada, da periferia, que é de onde eu vim. Eu conheci a moda ao mesmo tempo que eu conhecia a cultura do hip hop. Então, esses elementos estão ali sempre se conversando, sabe? Porque quando eu escolho vestir uma roupa, eu também estou dizendo que eu faço parte de uma comunidade. E é principalmente essa comunidade do hip hop, da cultura preta, desde das referências do exterior, como aqui mesmo de dentro do Brasil. A moda, ela primeiramente chegou até mim no futebol, e aí como eu sempre fui atleta de futebol, e a gente acaba usando as roupas de futebol, chuteira, camisa de time, que ainda é muito presente, inclusive, na minha vida, né? Ainda uso bastante camisa de time, roupa esportiva, que também é presente na periferia. A gente visita as periferias de Belém, a gente vai ver a galera camisa do Remo, Paysandu, camisa de outros times, camisa da seleção brasileira, enfim. E aí, quando eu conheci o rap, eu mudei um pouco a minha estética. Não abandonei o que eu tinha, mas acabei incorporando coisas a mais. Por exemplo, eu descobri que a galera do hip hop usava roupa larga, então comecei a usar roupa larga, comecei a mudar meu cabelo, então foi o período que eu comecei a fazer trança. Então a estética, ela acabou entrando na minha vida, a estética do hip hop desse jeito. Comecei a usar roupas de outros esportes, por exemplo, camisa de basquete, camisa de hóquei, camisa de beisebol. Então, através do rap, do que eu vi que os MCs usavam, né, não só aqui no Brasil, mas de fora, eu acabei incorporando isso para minha estética, né? E depois a gente acaba descobrindo que é o streetwear, né? A gente consegue fazer as nossas próprias marcas, a gente consegue usar as marcas dos amigos, como eu estou usando a marca aqui de um amigo que é do Marco, né? Que é o Org. E aí a gente começa a criar a própria identidade na roupa, né? Porque não é só uma roupa que tu comprou em uma loja que faz 100, 200 mil peças dessa. É uma roupa que conta uma história e tem uma identidade, por exemplo. Essa aqui é uma camisa que faz referência a uma aparelhagem que é o Rubi. A maioria das minhas criações, mano, vem do meu cotidiano mesmo. Eu sou do bairro do Guamá, então é um bairro cheio de cultura, de
enfim, de diversidade. Então, as minhas inspirações estão na minha rua, no meu bairro, nas placas de festa, de som, da aparelhagem que vai tocar na quadra do meu bairro, tá ligado? Na placa do açaí, na placa... enfim, as minhas inspirações são essas, assim. E enquanto a infância, a adolescência, a gente tem muito problema com a questão da nossa autoestima. Então, a partir do momento que a gente começa a se descobrir, a ter toda uma construção, a gente começa a saber lidar. Não é fácil ter que usar tranças, principalmente a gente, enquanto usar tranças coloridas, ainda é uma coisa que as pessoas ainda olham um pouquinho com olhares não tão agradáveis. E aí carrega também toda uma questão do racismo da sociedade pra gente enquanto usa tranças. Porque é muito fácil alguém que está lá fora olhar para o nosso cabelo, olhar para a gente que está de trança, olhar para a gente que está de dreadlock e perguntar se a gente lava o nosso cabelo, se o nosso cabelo é sujo. E automaticamente esse racismo ele chega a ser tão impregnado a ponto de alguém olhar pra gente e falar assim, será que esse cabelo ele tem piolho? Será que esse cabelo ele é sujo? Será que essa garota lava o cabelo? E aí vem toda essa questão do racismo, de quanto das pessoas têm isso ainda, de falar que pessoas pretas são pessoas sujas, pessoas não se lavam. Então o racismo ele vem desde aí. Mesmo sendo em tons ainda um pouco, eu falo assim, mansos, não de ser totalmente agressivos, mas a forma como tu fala, de chegar pra alguém e falar, esse cabelo tu lava, ele é sim uma questão do racismo, ele sim afeta a gente. Então hoje a gente tem que ter força, eu falo assim que é um processo para a gente saber lidar. Então hoje a gente consegue ter voz para conseguir conversar e também para cortar certos assuntos. Casos e casos aconteceram no Brasil onde pessoas já nos julgaram pela maneira que nós estávamos vestidos. E a chegar até nós, membros da cultura hip hop, a nos questionar, viram que nós estávamos lá como pessoa do bem, tá ligado? Só estávamos vestidos de maneira diferente. A moda, eles enxergam isso como reafirmação de identidade, como empoderamento. Quando a gente vai ver muito bem, principalmente as pessoas que compram, eles usam muito para poder reafirmar a presença deles, a raça dele, o índole deles, a origem deles. Então você não vê isso, não é uma moda para ser uma moda, é muito mais do que ancestralidade. Isso que eles carregam muito mais que uma simples moda, porque você não vê as pessoas usando para qualquer rolê. Eles usam realmente para os lugares importantíssimos para reafirmar as suas identidades. A gente sofre certo preconceito porque assim, usar uma calça cargo, uma camisa grande, uma camisa de futebol americano, em Abaetetuba é um pouco complicado pelo julgamento, sabe? Aqui eu acho que a minha loja, a gente já... Quando a pessoa chega aqui na loja, dá de cara comigo vestindo esse tipo de roupa, acho que ela se sente mais à vontade, saca? Mas quando ela pisa fora da loja, que ela vê aqueles olhares já de julgamento, eu acho que eles sentem um certo preconceito, assim, sabe? As pessoas se identificam muito com a minha vivência, né? Com o que eu passo nas minhas redes sociais pessoais, né? Pessoal, na verdade. E eu acho que muita gente se identifica com isso, com o meu estilo de vida. Eu tento trazer muito do meu cotidiano, eu tento transparecer isso da forma mais sucinta, mais clara, mais verdadeira possível. Eu acho que as pessoas se identificam muito comigo, com o Marco também, tá ligado? Eu acredito que na periferia ele é muito mais forte. Porque, tipo assim, aqui na periferia a gente está fazendo grafite, está fazendo arte para os nossos. Entendeu? Aqui a gente é muito mais bem visto, como tu pode ver no momento que passou o mano que reconheceu, falou, né? E, tipo, aqui na periferia a gente se sente muito mais abraçado de estar mostrando a nossa arte do que no centro. Mas também é importante pra caralho a gente estar invadindo o centro, mano. São locais que, querendo ou não, os caras querem a gente afastado e a gente tá pintando, tá levando a nossa arte pro centro, é muito importante. Querendo os caras ou não, a gente vai estar lá, mano. Eu costumo dizer que a autoestima, ela é poder. E se tu não tens autoestima, tu não tem nada, né? Então, eu percebo muitas variantes, né, dentro da periferia. E eu percebo cada pessoa tendo sua própria autenticidade para se vestir. E aí a gente pode já um pouco mais do brechó, trazendo para outras instâncias também, mas de ter essa autenticidade e de conseguir se encontrar.
As roupas servem para que a gente consiga transmitir a nossa autenticidade, a nossa forma de ser, de enxergar o mundo, de externalizar. Quando você vê que uma pessoa tá bem, ela tá bem arrumada, ela tá radiante, né? Quem é periférico e começa a empreender é pela necessidade, mano. Comigo não foi diferente, tá ligado? Comecei a empreender pela necessidade. Eu comecei a vender roupas na época réplica, de porta em porta, dos meus vizinhos, pros meus amigos, de bola, enfim, parentes. E eu comecei pela necessidade de ajudar dentro de casa, a necessidade de ter as minhas coisas pessoais, tá ligado? E o streetwear entrou na minha vida através da música também, tá ligado? Eu sempre acompanhei muito os clipes de fora, eu sempre achava muito foda a forma que eles se vestiam, tá ligado? E aqui em Belém não tinha onde encontrar. E quando encontrava não tinha recurso para consumir aquilo, né? Então eu fiz a minha primeira viagem para São Paulo para ir no Brás e comprar essas peças falsificadas na época, né? De marcas famosas para revender aqui. E eu lembro que eu fiquei hospedado num hotel próximo à Praça Roosevelt, onde, cara, é o maior encontro, assim, de culturas, eu acho que de São Paulo, assim, de tribos, eu diria, tá ligado? E quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, mano, me encontrei naquilo, tá ligado? E aqui, tipo, nem sonhava. E eu falei, caraca, mano, eu preciso levar um pouco disso pra Belém, mano, que eu já curti a parada, tá ligado? E troquei tudo que eu ia trazer aqui pra Belém de marcas e trouxe marcas de streetwear. De verdade, nasceu meio que uma necessidade minha, primeiramente, de ter a moda que eu queria usar, né? A moda que a gente via os caras usando lá fora e tal. Tinha muita vontade de usar, mas não tinha onde comprar, entendeu? Isso, pô, eu já venho de uma linha de empreendedorismo. Por que eu não empreendo nisso? Que é uma coisa que eu me identifico, que eu quero usar, eu tenho certeza que muita gente também quer usar. Aí eu venho dessa linhagem, mano, venho trazendo pela minha necessidade de querer usar, e eu também tinha certeza que muita gente queria. Foi daí que veio a ideia de ter a Urbante. Os brechós, de um modo geral, servem para que as pessoas possam ter acesso à moda. Uma moda que é autônoma, que é autêntica, que é acessível falando de preço, né? Porque às vezes tu vai no shopping, tu vai numa grande loja, tu encontra uma calça a 120, a 130. Assim, eu digo de uma loja que produz em grande escala. Mas quando tu chega num brechó, falando especificamente dos brechós de Abaeté, quando tu vai na Noca, tu encontra uma calça a R$10, a 15, a 20. Então, torna a moda muito mais acessível e estimula também a criatividade de quem usa. Da mesma forma como eu gosto e apoio marcas locais, o movimento de juntar e de girar a economia criativa local, como isso é importante para mim, mas eu também sou uma menina que, por exemplo, teve conhecimentos gerais do mundo todo. Então, tipo, na minha música eu tenho elementos internacionais, tenho nacionais e tenho elementos regionais, tá ligado? Então, da mesma forma, na minha estética, eu tento trazer tudo que eu gosto. Literalmente, assim, eu visto tudo que eu gosto. A moda é o nosso cartão de entrada, né? Então, quando eu escolho esses elementos, um piercing grande, essas tranças, essa estampa, eu já comunico. E as pessoas que se identificam com isso que eu estou usando, que eu escolho me vestir, a gente acaba criando uma comunidade através da internet. Então, alguém lá do interior de São Paulo vai me ver numa foto assim, vai se identificar, a gente já consegue ter trocas a partir dessa identidade visual que a gente tem, entendeu? Principalmente hoje, com os jovens da periferia, no caso, né? A gente não quer mais só vestir uma roupa que todo mundo está vestindo, todo mundo está usando. A gente quer que essa roupa, esse cabelo, conte uma história, mas não qualquer história, conte a nossa história. Então, na questão da moda, o desenho, ele é uma das peças principais para a criação, né? E o grafiteiro, acho que ele é, querendo ou não, se referindo nos 4 elementos do hip hop inserido na moda, eu acho que ele é a peça fundamental, mano. Acho que se restringe mais às pessoas periféricas, às pessoas de baixa renda, né? Quando eu tive acesso a uma moda mais particular, quando eu pude me expressar na moda, foi através do brechó, porque era o que eu conseguia pagar.
Mas hoje em dia eu percebo a classe média também tomando conta disso para si, né? E aí usando da narrativa que eu acho que também que é importante, que é da reutilização, que é de não criar novos resíduos. Então eu percebo que há essa pluralidade de quem consome os brechós, e há também brechós que atendem, né? Então tem desde brechó que, sei lá, na Noca que vende 2 peças por 5, há brechós que vendem roupas a R$500, assim, a R$600, R$80, né? E tem um público, né, que consome isso, né? Acabei observando ao longo desses 18 anos que mudou a estética, principalmente a estética da galera que curte rap, que faz o rap também, né? Eram roupas mais largas, agora a roupa tá um pouco mais colada, porque a moda ela vai se modificando, né? Ela é contínua, ela é igual o movimento hip hop, ela não para, ela é correnteza. E eu acho que é isso que é o legal. Então o jovem ele vai lançando novas tendências, ele vai absorvendo umas tendências do passado, vai trazendo novamente. Por exemplo, o jeans está voltando muito forte, jeans que era dali do início dos anos 2000, né? A galera tá trazendo de novo o jeans, que do início dos anos 2000 ele também foi muito forte em 80. E aí a moda ela vai tendo esse ciclo e a gente percebe isso. No cabelo, por exemplo, eu fiz minha primeira trança em 2005. E aí eu era uma das únicas pessoas de Belém que fazia trança. Então quando eu subia no ônibus, eu andava na rua, a galera me tinha como um extraterrestre, assim, todo mundo parava, ficava olhando. Hoje em dia é comum, né? A galera acaba se entendendo e trazendo a identidade realmente para sua estética. A identidade, a roupa, o cabelo, é a característica de cada pessoa quer dar a sua própria cara para o seu estilo. Ninguém quer usar uma coisa sem identidade. Vejo que as minas, elas se inspiram muito umas nas outras. Isso não é de hoje nem de ontem, né? Que outras mulheres se inspiram uma nas outras. E eu incentivo muito isso também. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, que por algum motivo eu quis usar uma peça e alguma mina viu, curtiu, e em outro rolê eu tô vendo ela usando uma peça parecida. Eu falo, caralho, tipo, caraca. Tipo, eu tô influenciando essa pessoa de uma maneira positiva a ela se vestir da maneira que ela quer e da que ela gosta e que ela, tipo, coincidentemente se identificou, entendeu? Esse papo de se identificar, tipo, olhar no olho, entender as coisas, sabe? Referência é principalmente as meninas que eu convivo, por exemplo, MC Ira, Nicky Dias, que é uma artista muito foda aqui de Belém, e também algumas de fora, por exemplo, a Rihanna, que é braba, mas principalmente as artistas que eu consumo, tanto aqui no Pará quanto fora. Quando eu visto a moda africana, a mensagem que eu quero realmente passar para as pessoas é que eles vejam a diversidade muito grande que tem no continente africano, a riqueza cultural, artística, de moda, porque muito mais do que moda é ancestralidade. Então, cada tecido que vem tem um significado, tem uma origem, representa um poder muito grande. Então, eu usando um determinado tecido, estou homenageando uma cultura, estou homenageando um povo, estou trazendo todos esses saberes. Tanto é que cada tecido tem um nome, tem uma origem e tem uma mensagem por trás. É isso que eu quero passar para as pessoas, ver essa riqueza que o continente africano tem, para não dizer ou para não confundir a África como um país. Relacionado à roupa, eu sempre gostei de me vestir bem, mano. Tipo assim, na minha infância eu tive muitos sonhos de ter uma roupa bacana e, tipo, devido à dificuldade, eu sei que a minha vida foi difícil. Na medida do possível, meu pai me ofereceu o que ele podia, mas, tipo, roupa bacana e tal, eu só comecei a usar quando eu comecei a ter minha grana e tal. E, tipo, eu também, pelo fato de pintar, eu não sou tão apegado à roupa nessa questão, porque eu sou atrapalhado, mano. Tipo, o que eu faço? Eu tento separar a roupa de sair e a roupa de pintar. E o que acontece? Quando eu vou para um trampo para pintar mesmo, eu vou com uma roupa já usada, velha, que já tá manchada de tinta. Mas o que acontece? Querendo ou não, o grafite é o meu trabalho e é meu hobby. Aí tem momentos que eu saio, vou para um rolê, vou para uma festa com os amigos. Aí, porra, já aparece uma tinta, uma lata de spray. Eu não saí com a intenção de pintar. Mas já apareceu o rolê, eu já tô com uma roupa que é a roupa de sair. Aí a roupa de sair, o que eu pego? Aí já apareceu a tinta, eu vou pintar como é que aí já estraga a roupa, a mancha. A roupa que era de sair, já virou roupa de pintar. Muitas das vezes eu tava com uma camisa, um boné, uma bermuda, um tênis que eu tô usando a primeira vez e eu já estraguei a roupa e já boto pra pintar. Mas eu tento hoje em dia, porque, tipo, na época quando eu era moleque, era meu pai, minha mãe me dava minha roupa, mas eu já saio do meu bolso, eu ainda tento diferenciar a roupa de pintar com a roupa de sair, mas ainda faço besteira e estrago roupa nova.
E eu já lancei 2 linhas de blusas streetwear, inclusive em apoio com a Worg, né, em colaboração com a Grow. E da mesma forma que eu me senti muito feliz quando essas pessoas compraram minhas blusas e usavam elas por aí, e eu me sinto feliz quando eu vejo que, tipo, quando eu compro de um brechó, que sempre foi... Eu sempre gostei de comprar em brechó, porque, tipo, eu não tinha muita grana quando eu era mais nova. Até hoje, né, estamos trabalhando aí, mas eu ia no brechó e garimpava as roupas mais diferentes e estranhas que eu via, e eu falava, eu quero. Tipo assim, uma peça única, e sem falar na própria reciclagem, né, na reutilização da roupa. Eu comecei num quarto com investimento de R$500 na Francilândia, né? E a galera já vem movimentando, a galera que queria desde sempre ter aquele estilo abraçou, a galera vem, compra com a gente não tinha essa noção que tanta gente, até gente de fora, gente do Moju, Barcarena, também é um público nosso, que é o público-alvo nosso, que eles também tem a carência desse estilo lá na cidade deles, abraçou a gente, inclusive vem comprar com a gente até hoje. Sobre a classe A. A classe A está acostumada com um estilo de vida diferente do nosso. Então, automaticamente já rola esse preconceito, né? Sobre mostrar um pouco da nossa cultura periférica. Por exemplo, falar um pouco sobre aparelhagem, que é uma cultura preta periférica. Eu acho que a classe A já não se identifica tanto, tá ligado? O cara que é quebrado, o cara já tá ligado que é o estilo dele. É o estilo dele, ele vem, te pergunta e já vai no certo. O playboyzinho não, tá ligado? Ele já vem mais, ele já vem te perguntando, mano, o que fica legal aqui? Será que essa camisa aqui eu nunca usei e tal? Já é uma galera que não vem, que não tá ligada como é que funciona, que vem, quer aprender também, a gente também não se oculta de ensinar, tá ligado? De mostrar como é que funciona, como fica legal, tá ligado? O estilo, por exemplo, oversize, que já é uma camisa bem extravagante pelo tamanho, pelo caimento. A gente vai ensinando, cara. Vai ensinando. E foi que eu criei o conceito, né, da Worg, que tem carrega uma frase bem forte que é o que me inspira todos os dias hoje, que através do trabalho, organização e resiliência você pode crescer, né? É uma frase parafraseada no inglês, né? O W significa work, o O organization, o R resistência ou resiliência e o G de grow mesmo. Aí eu criei esse contexto aí legal, que é o que me inspira todos os dias, tá ligado? Quando eu colei um adesivo na minha porta, assim, da Worg, e todos os dias, assim, que eu tô meio pra baixo, que bate às vezes aquela vontade de, enfim, jogar tudo pro ar, eu olho pra aquela palavra, assim, sabe? E volta, assim, o gás de novo. A gente tem um trabalho muito grande com as pessoas das periferias, inclusive a gente veste vários artistas periféricos. Eu tenho orgulho de citar várias, Pele do Manifesto, tem várias, Nick Dias, vários, cara, o que eu gosto muito de fazer mesmo é de usar também às vezes as músicas deles para poder colocar nas nossas publicações, porque a gente precisa se fortalecer. Porque quer falar alguma coisa? A gente precisa se fortalecer, porque a gente tem uma luta em comum. A questão de lutar contra os preconceitos, tanto raciais, tanto econômicas e várias outras coisas. Então, como disse os cametenses, ninguém larga a mão de ninguém. É junto que nós podemos vencer isso. Todo mundo que usa brechó, que tem esse estilo mais streetwear, tem uma camisa de time. Mas não só as camisas de time, a gente encontra também muita roupa social, que se liga a esse esporte fino também, roupas coloridas, roupas estampadas, roupas vintage. As roupas vintage são, na verdade, o carro forte, né? Porque são encontradas em grande maioria dentro dos brechós. Sempre estou usando o que eu gosto de usar e o meu posicionamento ele é muito forte, independente do que eu estou fazendo. Então, tipo assim, a galera conhece meu trabalho, sabe que é um trabalho de imposição, sabe que eu sou um cara que eu corro pela periferia, que eu defendo a periferia, que as minhas músicas são músicas de protesto. E eu acho que todo mundo já espera isso de mim. Vou fazer um produto, que a primeira vez que eu fiz foi boné. Aí, peguei a grana, já levantei pra fazer camisa e desse vídeo toda vez fazendo novos produtos e tal.
E, tipo, pra mim, eu acho muito foda, tipo assim, ter rolê que eu vou ter uma galera usando meus produtos, sabe? Camisa, boné, os tirantes, que é as cordinhas que eu vendo pra botar chave e tal. Eu fico feliz pra caralho, que tipo assim, que eu quero um moleque no passado negativo, que eu não acreditava em mim, e hoje eu ir pra rua, eu ver a galera usando meus produtos, eu fico muito feliz, mano. E tipo, levanta minha autoestima pra caralho. Cabelo, ele é nada mais nada menos do que força. Eu falo muito essa questão do cabelo, quanto ele tem toda uma importância para nós, enquanto pessoas pretas, porque ele é um ato político, ele é resistência, ele é força, ele é luta. Então, ele carrega toda uma simbologia pra gente. E principalmente agora. Então, ele chega a ser algo muito forte pra gente e que envolve também a moda muito, né? Então, a gente consegue ter essa liberdade tanto para um cabelo crespo, um cabelo cacheado. A gente consegue entrar na moda, a gente consegue não só estar totalmente na moda, mas a gente consegue também ser uma questão política. A gente consegue ser força, a gente consegue ser ancestralidade. A gente consegue se expressar. Na verdade, a gente já se expressava muitos anos atrás através dos nossos cabelos. Então, a forma como a gente usava as tranças, a forma como a gente usou o Black Power, como foi também uma forma de força de luta, a gente conseguia lutar através do nosso black. Então, assim, ele tem toda uma junção ali junto com a moda periférica, os nossos cabelos. E esse visual, por exemplo, esse piercing muito exagerado, como a minha mãe costuma falar, inclusive, eu acho que é um elemento que eu agrego pra mim como algo que eu escolho. Eu sei como isso pode ser lido, sabe, por outras pessoas fora do ciclo. Tem gente que saiu da periferia e hoje tem uma condição financeira da hora, que de alguma forma vai se identificar com o que eu tô fazendo. Então, claro que, como eu falei, existem exceções. Tem pessoas da classe A que veem a parada, acham legal e quer consumir aquilo, e isso é legal também, porque a gente acaba furando a bolha, né? Quem está por trás das mídias são os multimilionários. E eles vão mostrar o que é do interesse deles, sabe? Então, se a periferia não estiver lá ativamente falando sobre isso, eles vão pintar a periferia do jeito que eles quiserem e com certeza não vai ser um jeito... É isso. Temos que reafirmar toda vez que nós somos, desculpem a expressão, nós somos foda e que nós precisamos ocupar esses espaços e fazer com que aqui sempre foi nosso. Então, não vamos deixar para outra pessoa assumir isso. E a roupa também faz parte. É uma identidade. Tem um ditado que fala que é através da plumagem da ave que a gente sabe qual espécie ela é. Então, quando você usa realmente essa identidade, você chegando em qualquer lugar, com certeza as pessoas vão te reverenciar, porque é muito mais do que uma moda, é uma identidade, é uma força. Eu dou maior valor a isso.